Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É mais um vídeo para o estudo do Vem Segue-me. E essa semana, o nosso estudo do Vem Segue-me, nós estamos estudando o livro de Mosias no livro de Mórmon e estamos estudando os capítulos do capítulo 11 até o capítulo 17 do livro de Mosias. E nesse estudo nós vamos ver como um profeta de Deus, um homem corajoso, o profeta Abinadi, como ele declara a palavra do Senhor diante do rei Noé e dos sacerdotes do rei Noé. Então, o rei Noé era um rei iníquo que era um mau exemplo para o seu povo. E os seus sacerdotes também eram sacerdotes iníquos, apesar de conhecerem a palavra de Deus e de terem a responsabilidade de ensinar o povo a palavra de Deus. Eles pregavam uma coisa, mas faziam outra, ou seja, eles não viviam de acordo com as leis de Deus, embora eles conhecessem as Escrituras e tentassem ensinar o povo. Eles ensinavam a palavra de Deus ao povo, mas eles praticavam as coisas ao contrário daquilo que eles pregavam. Então, por isso, o Senhor envia Abinadi para pregar a palavra do Senhor e chamar o rei Noé ao arrependimento e chamar também os seus sacerdotes, ou seja, os sacerdotes do rei Noé, ao arrependimento. E o que é que acontece? O rei Noé e os seus sacerdotes, eles se sentem ofendidos, se aborrecem, ficam com raiva, mandam prender Abinadi, interrogam Abinadi, julgam Abinadi e o condenam à morte. E Abinadi vai sofrer uma morte dolorosa, uma morte terrível, que é a morte pelo fogo. Então vamos ver no decorrer desse estudo o que vai acontecer com o rei Noé, com os seus sacerdotes e com esse povo. Só que no meio desses sacerdotes do rei Noé, teve um homem que foi tocado pelas palavras de Abinadi. Esse homem era um sacerdote do rei Noé e o nome dele era Alma. E ele tenta convencer o rei de que não precisava matar Abinadi, e o rei se enfurece e tenta matar também, tenta prender para matar também a Alma, ao sacerdote, um dos sacerdotes do rei chamado Alma. Só que Alma foge e vai para o deserto, vai para uma floresta e lá ele fica escondido. Depois Alma começa a ensinar ao povo a palavra do Senhor, aquilo que ele aprendeu com as palavras de Abinadi, ele começa a transmitir para o povo. Ou seja, Alma, que fazia parte daquele grupo de homens iníquos, de sacerdotes iníquos, Alma se arrepende e começa a pregar a palavra do Senhor ao povo. Então vamos ver no decorrer desse estudo o que é que vai acontecer. E vamos ler uma escritura que está aqui em Mosias 16:9, que diz o seguinte. Isso quando Abinadi testifica de Cristo, ele diz: ele é a luz e a vida do mundo, sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida, sim, e também uma vida que é infinita, de modo que não pode mais haver morte. Ou seja, essas são as palavras de Abinadi testificando ao rei Noé e aos seus sacerdotes, de que Cristo é a vida, Cristo é a luz do mundo, que a vida está em Cristo. Por causa de Cristo não poderá mais haver morte. Chegará um dia que não haverá mais morte. E passando aqui ao primeiro tópico desse estudo, onde diz o seguinte: posso defender Jesus Cristo mesmo que tenha que fazer isso sozinho. Então vamos ler um pouco aqui o início do capítulo 11, que é para a gente entender um pouco da parte histórica, onde diz o seguinte: e então aconteceu que Zénef, ou seja, Zénef era o líder do grupo que veio de Zaraela para se estabelecer na terra de Leinef. Zénef se tornou rei na terra de Leinef e, com a permissão dos Lamanitas, com a permissão do rei Lamanita, eles se estabeleceram ali na terra de Leinef. Só que quando Zénef envelhece, Zénef passa
o reino para o rei Noé. Quando Zênif morre, então o seu filho, Noé, herda o trono e passa a ser o rei no lugar de Zênif. Só que Noé, ao contrário de seu pai, Noé se torna um homem iníquo, explora o povo, taxa o povo com pesados impostos para poder sustentar a si mesmo e aos seus sacerdotes. E aqui diz o seguinte: e então aconteceu que Zênif conferiu o reino a Noé, um de seus filhos. Portanto, Noé começou a reinar em seu lugar, e ele não seguiu os caminhos de seu pai, pois eis que não guardou os mandamentos de Deus, mas seguiu os desejos de seu próprio coração, e teve muitas esposas e concubinas, e levou o seu povo a cometer pecados, e a fazer o que era abominável aos olhos do Senhor. Sim, e cometeram libertinagem e todo tipo de iniquidade, e estabeleceu um imposto de 1/5 de tudo quanto possuíam, a quinta parte de seu ouro, de sua prata, e a quinta parte de seu zife, e de seu cobre, e de seu latão, e de seu ferro, e a quinta parte de seus rebanhos, e também a quinta parte de todos os seus grãos. E tomava tudo isso para sustentar a si mesmo e as suas esposas e as suas concubinas, e também seus sacerdotes, as esposas e as concubinas deles. Assim, havia modificado os negócios do reino, pois destituiu todos os sacerdotes que haviam sido consagrados por seu pai, e em seu lugar consagrou novos, os quais tinham o coração cheio de orgulho. Sim, e desta maneira eram sustentados em sua indolência, em sua idolatria e em sua libertinagem pelos tributos que o rei Noé impusera a seu povo. Assim, o povo trabalhava muito para sustentar a iniquidade. Sim, e eles também se tornaram idólatras, porque foram enganados pelas palavras vãs e lisonjeiras do rei e dos sacerdotes, pois diziam-lhes coisas lisonjeiras. E aconteceu que o rei Noé construiu muitos edifícios elegantes e espaçosos e ornamentou-os com belos trabalhos de madeira e com toda espécie de coisas preciosas, de ouro e de prata, e de ferro, e de latão, e de zife e de cobre. E também construiu para si mesmo um palácio, um espaçoso palácio, com um trono no centro, tudo feito de madeira nobre e ornamentado com ouro e prata e coisas preciosas. E também fez com que seus artífices executassem toda espécie de obras finas, de madeira fina e de cobre e de latão, dentro das paredes do templo. E os assentos reservados aos sumos sacerdotes, que ficavam acima de todos os outros assentos. Ele ornamentou com ouro puro e fez construir um parapeito à sua frente, para que pudessem descansar o corpo e os braços enquanto falavam a seu povo palavras falsas e vãs. E aconteceu que ele construiu uma torre perto do templo, sim, uma torre muito alta, tão alta que ele, do seu topo, podia ver a terra de Silom e também a terra de Senlom, que estava em poder dos lamanitas, e podia ver até mesmo toda a região circunvizinha. E aconteceu que mandou construir muitos edifícios na terra de Silom, e fez com que se construísse uma grande torre na colina que ficava ao norte da terra de Silom, onde os filhos de Nefe se haviam refugiado na ocasião em que fugiram da terra. E isso fez com as riquezas que obteve com os impostos de seu povo. E aconteceu que entregou o coração às suas riquezas e passava o tempo numa vida devassa com suas esposas e suas concubinas. E também seus sacerdotes passavam seu tempo com meretrizes. E aconteceu que plantou vinhas pela terra e construiu lagares,
e fez vinho em abundância, e tornou-se, portanto, um bebedor de vinho, assim como seu povo. E aconteceu que os lamanitas começaram a investir contra o seu povo, atacando pequenos grupos, e a matá-los em seus campos, enquanto cuidavam de seus rebanhos. E o rei Noé espalhou guardas pela terra para contê-los. Não enviou, porém, um número suficiente, e os lamanitas caíram sobre eles e mataram-nos, e levaram muitos de seus rebanhos para fora da terra. Assim, os lamanitas começaram a destruí-los e a exercer seu ódio contra eles. E aconteceu que o rei Noé enviou os seus exércitos contra eles, e eles foram rechaçados, ou melhor, fizeram com que retrocedessem por algum tempo. Voltaram, portanto, regozijando-se por seus despojos. E então, por causa desta grande vitória, encheram o coração de orgulho, vangloriaram-se da própria força, dizendo que 50 dos seus podiam com milhares de lamanitas, e assim se vangloriavam e deleitavam-se com grande e assim se vangloriavam e deleitavam-se com sangue e com o derramamento do sangue de seus irmãos. E isto por causa da iniquidade de seu rei e de seus sacerdotes. Ora, quando o rei Noé soube das palavras que Abinade dissera ao povo, também ficou irado e disse: Quem é Abinade para que eu e meu povo sejamos julgados por ele? Ou quem é o Senhor para trazer sobre o meu povo tão grande aflição? E ordeno-vos trazer-me Abinade para que eu o mate, porque disse estas coisas para incitar meu povo à ira, uns contra os outros, e por causar contendas entre meu povo, portanto eu o matarei. Ora, os olhos do povo estavam cegos, portanto endureceram o coração contra as palavras de Abinade, e, a partir daquele momento, procuraram prendê-lo. E o rei Noé endureceu o coração contra a palavra do Senhor e não se arrependeu de suas más obras. Então aqui a gente vê que o mau exemplo do rei Noé e de seus sacerdotes iníquos fez com que também o povo andasse por caminhos errados, fez com que o povo também se desviasse dos caminhos do Senhor. Então agora tanto o rei quanto os seus sacerdotes e a maioria das pessoas, ou seja, o povo, estavam trilhando por caminhos iníquos. E aí o Senhor permite que os lamanitas caiam sobre eles. Aí eles vencem em uma batalha, eles vencem os lamanitas e começam a se vangloriar de sua própria força, achando que são mais fortes do que os lamanitas, porque venceram uma batalha contra os lamanitas. E o rei se enfurece, manda prender Abinade, e o povo segue o mesmo pensamento e as palavras do rei. Ficam também contra Abinade, eles vão prender Abinade para matá-lo, porque Abinade estava denunciando as suas iniquidades, os seus pecados. Nesse primeiro tópico, Abinade ele defende a palavra do Senhor, mesmo no meio de um povo iníquo, mesmo em frente a um rei iníquo, ele declara a palavra do Senhor, chama o povo ao arrependimento. Ele não teme pela sua segurança física, nem mesmo pela sua própria vida. E aqui no segundo tópico, diz o seguinte: preciso aplicar meu coração para compreender a palavra de Deus. Então a gente vê que os sacerdotes do rei Noé, eles conheciam a palavra do Senhor. Eles conheciam as escrituras, só que eles não aplicavam em sua própria vida. Eles
pregavam uma coisa e faziam outra, totalmente diferente. Eram homens iníquos, não tinham o Espírito do Senhor. Não estavam preocupados em fazer a vontade de Deus, eles estavam preocupados apenas em fazer suas próprias vontades, satisfazer os seus desejos carnais. Mas cada um de nós precisa se desfazer do homem natural e viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com nossas próprias vontades. No próximo tópico, os mandamentos de Deus devem ser escritos em meu coração. Vamos ler Mosias 13:11, diz o seguinte: E agora vos lerei o restante dos mandamentos de Deus, pois percebo que não estão escritos em vosso coração. Percebo que haveis estudado e ensinado iniquidade durante a maior parte de sua vida. Então aqui o profeta Abinadi, ele declara abertamente as iniquidades do rei e dos sacerdotes do rei Noé. Ele diz que aqueles sacerdotes, eles estavam vivendo em iniquidade, eles não estavam aplicando a palavra do Senhor em suas vidas. Apesar de que eles conheciam as Escrituras, então é aí que Abinadi ele cita os mandamentos, ele cita para aqueles sacerdotes e para o rei os mandamentos da lei de Moisés, os mandamentos de Deus, que servia para preparar o povo, para se qualificar, para viver uma vida santa, para que pudessem ser santificados pela expiação de Cristo. Porque se a lei em si mesma não santifica, quem se santifica é Cristo, a expiação de Cristo, mas a lei é importante porque a lei nos leva a Cristo. Quando obedecemos à lei, nós estamos caminhando em direção a Jesus Cristo, em direção ao reino celestial. Se estamos obedecendo aos mandamentos, então o poder redentor de Cristo tem poder sobre nós, tem efeito sobre nós. Se nós somos desobedientes às leis de Deus, se somos desobedientes aos mandamentos, então o sacrifício expiatório de Jesus Cristo fica como se não tivesse acontecido, ele se torna vão. Ou seja, não tem efeito para as pessoas que não estão dispostas a obedecer às leis de Deus. Aqui no Mosias, não vamos ler porque aqui ele está se referindo ao capítulo 14 e 15, mas é basicamente isso. Ele ensina abertamente que é necessário que nós nos arrependamos diariamente, constantemente, busquemos ter a lei de Deus escrita em nosso coração. Não basta termos a lei escrita em nossos livros, em nossas escrituras, nos nossos aparelhos com o aplicativo, onde podemos acessar as escrituras. Não basta ter as escrituras, mas é preciso aplicar as escrituras em nossas vidas. Porque somente quando nós estudamos a palavra e aplicamos em nossas vidas é que o poder redentor de Cristo vai ter poder sobre nós. Quando nós estamos vivendo em humildade, nos arrependendo, aplicando os ensinamentos de Cristo em nossas vidas. Ou seja, obedecendo às leis e ordenanças do Evangelho. Aí sim, aí o poder redentor de Cristo tem todo o poder sobre nós. Aqui no próximo tópico, de que modo Cristo é tanto o Pai como o Filho. Vamos ler aqui Mosias 15, vamos ler alguns versículos. Vamos ler o 15:1, diz o seguinte: E então Abinadi lhes disse, quisera que compreendesses que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá seu povo. Ou seja, Jesus Cristo, que é Deus, é o Criador desse mundo, é o Filho de Deus. Então Abinadi testificou corajosamente de que Cristo viria, chegaria o tempo que Cristo desceria do céu e vinha à terra para viver aqui entre o povo, lá na cidade de Jerusalém, onde ele nasceu, como filho de Maria,
e cresceu, foi ensinado, foi bem criado por seu pai adotivo José e por sua mãe Maria. E no tempo certo ele exerceu o seu ministério aqui na terra. Ou seja, o Deus dos céus se desfez de sua majestade temporariamente e desceu à terra para viver aparentemente como um homem, para que pudesse descer abaixo de todas as coisas, para que depois pudesse subir acima de todas as coisas e assim efetuar o sacrifício expiatório e nos dar a salvação, nos dar a redenção eterna, nos livrando, nos salvando, tanto da morte física quanto da morte espiritual. E aqui nos versículos 2 e 3 diz o seguinte: E porque ele habita na carne, será chamado o Filho de Deus. E havendo sujeitado a carne à vontade do Pai, sendo o Pai e o Filho. O Pai, porque foi concebido pelo poder de Deus, e o Filho, por causa da carne, tornando-se assim o Pai e o Filho. Então, como é que nós podemos entender isso aqui? Como é que Cristo pode ser? Como é que Cristo pode ser tanto o Pai quanto o Filho? Então, é o seguinte: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele nasceu de Deus Pai. Ele é o Filho de Deus. Mesmo antes de nascer, ele também já era um Deus. Ele já era Deus. Embora o Pai e o Filho sejam dois personagens com corpos distintos, ou seja, são pessoas diferentes, então Jesus Cristo nasceu aqui na Terra, cumpriu com a sua missão de Salvador e Redentor, e Jesus Cristo era a representação exata do Pai. Ele estava aqui na Terra representando o próprio Pai. E ele é o Filho de Deus. E também Jesus Cristo, ele é o Criador desse mundo. Ele criou esse mundo sob a direção de Deus Pai. Então, nesse sentido, nós somos filhos tanto de Deus, nosso Pai e Pai de Jesus, como também somos filhos de Jesus Cristo. Porque Deus Pai, ele é o Pai de nossos espíritos. Jesus Cristo criou esse mundo e criou nossos corpos, ou seja, criou o corpo de Adão e Eva. E através de Adão e Eva, a linhagem da humanidade foi crescendo, pessoas foram nascendo até chegar em nós. Então, Cristo é o Criador e é o Pai, nosso Pai, no sentido de que ele criou a terra e criou a nós como seres mortais. E Deus, o Pai, criou nossos espíritos. E outra coisa, por causa da queda de Adão e Eva, então a humanidade estava afastada da presença de Deus, estava toda destituída da glória de Deus. Nos tornamos sujeitos à morte física, e se não fosse Jesus Cristo, não haveria nunca ressurreição. As pessoas morreriam e a morte seria para sempre. Mas por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte física é desfeita em Cristo, no poder da ressurreição de Cristo. E por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, o pecado é desfeito. E vem a redenção, a remissão dos nossos pecados por causa de Cristo. Então, se por causa de Adão todos morrem, por causa de Cristo todos voltam a viver novamente. Ou seja, aí Cristo, mais uma vez, ele é nosso Pai, porque ele nos dá a vida de volta, a vida do corpo, a ressurreição do corpo. E ele nos dá de volta também a vida eterna, porque aqueles que se submeterem às leis e ordenanças do Evangelho por meio de Cristo, eles vencem a morte espiritual. A morte espiritual nada mais é do que estar afastado de Deus para sempre, caso não houvesse um Salvador. Mas houve um Salvador. O Salvador é Jesus Cristo. Ele nos dá vida eterna. Ele nos traz de volta a vida tanto do corpo quanto a vida eterna
que é viver eternamente na presença de Deus, poder entrar na glória celestial para viver com Deus e com Cristo no reino celestial. Então, nesse sentido, Jesus Cristo é tanto Pai quanto Filho. Pai, porque ele é nosso Pai também, de maneira que já expliquei como ele se tornou nosso Pai. E ele é Filho porque ele é Filho de Deus, assim como nós. O Espírito de Cristo foi gerado por Deus Pai, nossos espíritos foram gerados por Deus Pai, e nossos corpos foram gerados por Jesus Cristo. A morte física foi vencida por Cristo, a morte espiritual foi vencida por Cristo, então Cristo nos dá a vida de volta. Então, nesse sentido, ele tanto é o Pai como o Filho, como está escrito no capítulo 15 de Mosias. Então, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha aí, um like aí para fortalecer o canal e se inscreva no canal, por favor, e compartilhe esse vídeo com outros irmãos, com outras pessoas, para que a palavra do Senhor chegue até mais pessoas. Cristo vive, Ele nos ama e esse evangelho é maravilhoso. O livro de Mórmon é maravilhoso, ele complementa a Bíblia. Os dois testificam de Cristo. Então, queridos irmãos, essa é a aula do Vem Segue-me dessa semana. Espero que tenhamos uma boa semana e um abraço a todos e até o próximo vídeo.